O método a seguir. Amy Screed, talvez o mais estranho de todos eles. Aconteceram no desaparecimento de cientistas, para muitos, uma pessoa que soa muito estranha. Su comportamiento, lo que comenta, Para muitos isso soa estranho, mas é que ela é uma das que mais se destaca entre os cientistas que desapareceram. Uma pesquisadora americana em Nashville, Alabama, uma das cientistas mais interessantes. Sobretudo porque ela não era uma cientista qualquer, digamos, mas sim foi presidente do Instituto de Ciência Exótica, uma organização criada para pesquisar tecnologias exóticas, especialmente a manipulação gravitacional. Neste momento, ela está contando sobre um momento em que seu ex-namorado e ela tiveram uma experiência estranha. Vamos ouvir mais desse momento e já conto do que se trata essa história. Legal, tipo totalmente escuro, vidros totalmente pretos que não são permitidos. Caminhonete Lexus, ele diz que estava estacionada fora do apartamento dele. en una zona de apartamento, Bem feios, ela diz. Onde ela morava não era um lugar de luxo, pero el lugar, en ese lugar, mas tinha uma Lexus que é de luxo. y le dice al novio, Realmente é estranho ela estar lá. Chamou a atenção deles. Nunca tinham visto aquela caminhonete e quando ela disse isso, falou: talvez devêssemos anotar a placa, o número da placa. E então ela disse o seguinte: E tirar uma foto da placa porque a Lexus está do outro lado do estacionamento, mas está de ré, então não dá para ver a placa. Em menos de 2 minutos de eu 2 minutos depois de dizer isso, deveríamos tirar foto da placa. Escutem o que aconteceu. a placa do carro, nós ainda estávamos ali na janela olhando para ela, conversando sobre isso. Ainda estávamos na janela olhando para lá, falando sobre o assunto. E um filho da mãe com cara de leste europeu, usando uma touca preta, Alguém com um estilo meio do leste europeu, né? todo de preto, com uns 50 ou 60 anos. Todo de preto, parecia ter uns 50, 60 anos, tipo um cara durão, digamos assim. Amos saiu do apartamento bem em frente ao nosso, segurando uma placa de carro. Ele caminha na frente deles até o apartamento dele, que fica em frente com as placas na mão. E ele abriu o porta-malas do Lexus, pegou algumas ferramentas e trocou a placa do carro. E então ele abre o porta-malas, pega outras placas e coloca outras placas na caminhonete como se dissesse: estou ouvindo e tenho placas de sobra, né? Não, bem na nossa cara, porra. E então ele voltou para o apartamento dele, colocou a placa velha na varanda da frente e entrou. Deixou do lado de fora, e foi literalmente assim. Ele deixou as placas lá e tirou ali no pátio como se não ligasse, como se dissesse: tenho muitas outras placas. Vai pegar a placa. Eu tenho mais de onde essa veio. Venha pegar a placa. E depois disso, o Lexus começou a me seguir. E toda vez que eu via o Lexus, ele estava com uma placa diferente. A partir daí, a cada dia que passava, quando viam a Lexus, a mesma caminhonete, cada vez haviam com placas diferentes, de estados diferentes também, tipo Alabama, Alabama, Califórnia, Califórnia, etc, etc. Placas do Alabama, placa de outro estado. Eram placas aleatórias de concessionárias. Nenhuma delas era local, tipo aquelas placas temporárias de papelão de concessionária, mas nenhuma era de concessionária local. Toda vez que eu via, eram placas diferentes. Basicamente, sempre eram placas diferentes. E barba. pa- Se ela fosse, por exemplo, se ela fosse comprar uma cerveja ou qualquer coisa na loja onde fosse, a Lexus basicamente a acompanhava, basicamente a seguia, né? Ele chamou um Uber. Alexo saiu da vaga do outro lado do estacionamento do nosso apartamento, foi até o nosso apartamento e disse: Oi, sou seu Uber, vim te buscar. A placa batia com a do aplicativo do Uber, mas eles não tinham o adesivo do Uber. Isso também é impressionante. Uma vez, o ex-namorado pediu um carro e o motorista da Lexus, que estava estacionada na frente deles, disse: eu sou o Uber que veio buscar vocês agora.
No aplicativo aparecia a placa da Lexus, exatamente a que estava naquele momento. Ou seja, eles tinham poder suficiente para entrar e modificar o que quisessem no aplicativo. De Uber, imaginem só vocês. Ou um adesivo da Lyft. Você não pode dirigir para o Uber se não tiver um adesivo do Uber. Ele saiu da vaga dele. Em frente ao nosso apartamento onde morava, foi até lá para buscá-lo e disse: Oi, sou seu Uber, vim te buscar. Bom, e continuando falando um pouco sobre esse caso, que eu acho que foi o que mais me chamou a atenção. Ela é uma pesquisadora, trabalhava com tecnologia de antigravidade. A morte dela foi declarada como um suposto suicídio. Ela enviou uma mensagem de texto apenas um mês antes de falecer, garantindo que jamais tiraria a própria vida. Bom, imaginem só, né? Ela contou para uma amiga que tinha sido alvo de múltiplos ataques definitivos, físicos, psicológicos, até mesmo o uso de uma arma de energia. Olhem, vejam, é muito, muito estranha a forma como isso funcionava. Esse tipo de arma, porque a questão é que quando você também entra em um tipo de estado de paranoia, o comportamento pode ser tão incomum que pode nos parecer estranho. Pode ser que a pessoa esteja mal, e até pode ser que em parte ela esteja mesmo, porque, obviamente, se estão te perseguindo, você também não vai estar no seu melhor estado mental. Você concorda, mas não significa que não esteja acontecendo, simplesmente que a pessoa já está, vamos dizer, afetada mentalmente, né? Não. Mas em certo momento ela afirma que começa a sentir um calor nas mãos, a tal ponto que elas até começam a ficar vermelhas. Ela tem uma teoria, não sei até que ponto ela conseguiu comprovar, mas ela tinha essa teoria. Como ela se desconectou de tudo o que ela escrevia no computador, alguém queria saber o que ela estava escrevendo. Não queria que tivessem a informação do que ela estava pesquisando, analisando. Então, o que ela acredita que estava acontecendo é que havia uma espécie de scanner de energia, uma espécie de máquina que escaneava com energia. As teclas que ela está pressionando, por exemplo, se ela pressiona o T, detecta que a mão se move e toca a letra T no teclado. E assim poder ir escrevendo em outro computador como um fantasma, por assim dizer, exatamente o que está sendo digitado, sem nem mesmo estar lá, não é? Essa energia ou escaneamento causava as queimaduras nela, certo? Há várias versões sobre isso e será necessário seguir estudando, mas vamos tratar de diversos temas e pontos importantes. Primeiro, insisto, ela não era uma cientista marginal. Tinha uma formação sólida em várias ciências, em química, em biologia. Veja, ela atuava em engenharia interdisciplinar, ou seja, era muito inteligente, não era alguém que sabia bastante. Amy começa a atuar intensamente em círculos de tecnologia exótica desde 2018. Ela falava sobre gravidade artificial, redução de massa inercial, sistemas de energia avançados e propulsão não convencional. Temas avançados, super avançados, ou seja, o que vem depois, digamos assim, né? Isso também, bom, chama a atenção. Mas o assunto vai além. Não é só a pesquisa, mas ela, então... Vamos lá, ela tinha uma série de teorias bastante interessantes sobre o tema OVNI. Inclusive dizia o seguinte, escutem. Bem, então os ultraterrestres, eu só vou contar para vocês sobre os ultraterrestres. Acho que você já ouviu falar dos P-52 e dos... Bem, ela fala sobre uma teoria na qual... Bem, basicamente ela afirma que esses OVNIs ou esses objetos que aparecem no céu viriam do futuro e que seríamos nós mesmos. Inclusive falando então de linhas do tempo muito mais avançados. Estamos falando de milhares de anos à frente, afirmando que em algum momento da nossa época, desses anos, digamos, acontece algo em que o ser humano se divide em dois. As pessoas que vivem, vamos dizer, na superfície, que de alguma forma sobrevivem a algo muito terrível,
e as pessoas que vivem debaixo da terra, que também sobrevivem lá embaixo e conseguem se desenvolver mesmo assim. E é aqui que a situação fica muito complicada, porque já entramos em teorias que são bastante estranhas, e o fato de uma cientista também estar falando sobre o assunto, alguém que está envolvido nessas questões, chama muito a atenção. Agora, ela não tinha medo de falar. Se você acreditava ou não, não importava para ela. E ela me dava entrevistas públicas, fazia declarações fortes, e isso obviamente também gerou incômodo. Ele dizia que achávamos importante falar sobre esses assuntos. Evidentemente, isso não agradava a muitos. Ele afirma ou afirmava em 2020, 2021, que ela começou a dizer que estavam vigiando ela. Desde essa época começou o assédio. As ameaças, a sabotagem, até mesmo afirmando que havia ataques direcionados até este ponto, até esta parte. Digamos que até este ponto é quando há uma ruptura em que muitos amigos próximos começaram a dizer que ela estava sofrendo de paranoia, mas também a partir daí é quando esses vídeos começam a ser gravados. É quando ela começa a documentar essa situação para que ficasse um registro de tudo isso. Vamos para a próxima parte deste caso. Um dos pontos mais estranhos é aquele em que Amy afirma ter encontrado um veículo perto da casa dela com várias baterias conectadas ao mesmo tempo e dispositivos RF, sistemas emissores de frequência. Ela achava que era para atacá-las energeticamente. Isso aparentemente foi citado em vários depoimentos. E aqui há dois caminhos a partir desse caso. A questão de que, se isso for assim, seria algo extraordinário e raro e obviamente tremendo. E se não for real, então a partir daqui entraríamos em uma espécie de deterioração psicológica que foi se agravando com o tempo. Mas vamos aos detalhes. Vamos ver o que ela dizia até esse momento, até esse exato momento em que ela começa a dizer que está sendo atacada com energia. Segundo se sabe, em 11 de junho de 2022, Amy Eskridge, uma cientista de 34 anos que trabalhava com tecnologia antigravidade, foi encontrada sem vida. Mas antes, como eu disse, nesse momento, entre 2020 e 2021, foi quando a situação começou a se complicar, por assim dizer. Na época, as autoridades determinaram que sua morte foi um simples suicídio. Diziam que era lamentável, mas era isso que eles acreditavam na época. Ela havia deixado um relatório onde isso já estava descartado, pelo menos foi o que disse a eles um mês antes. Frank Wilmore, um ex-oficial de inteligência britânico e amigo de um amigo dela, chegou a mostrar-lhe as mãos com queimaduras, assegurando que isso fazia parte dos ataques que havia sofrido. Era como se, imagina só, as mãos ficassem como se tivessem sido expostas demais ao sol, quer dizer, só as mãos avermelhadas, digamos assim. Ele compartilhou com vários amigos e familiares as fotos das feridas, garantindo que tinham identificado o dispositivo, que era uma espécie de emissor de radiofrequência de banda K, alimentado por 5 baterias de carro, dentro de uma SUV. O próprio congressista, veja bem, congressista dos Estados Unidos, Erin Burleson, declarou publicamente o seguinte: prestem atenção no que diz o congressista. Esse congressista dos Estados Unidos afirma que há provas significativas de que Amy Eskridge foi atacada com uma arma de energia dirigida que utilizava energia de micro-ondas. Ou seja, além de teorias, hipóteses e outras coisas, já existem políticos, existem congressistas, há repórteres, investigadores que afirmam que existem evidências suficientes para relacionar isso. Por exemplo, há casos semelhantes ao que aconteceu com a Síndrome de Havana. Sim. No caso de Cuba, foi com diplomatas norte-americanos e canadenses. O incidente de saúde e o impacto que estava causando, evidentemente, também foi agravando uma situação de medo de que, de repente, algo pudesse acontecer. O legista do condado de Madison confirmou que sua morte foi causada por um tiro auto-infligido. A polícia local encerrou o caso sem realizar mais investigações. Sua família, desde o início, rejeitou todas as teorias,
afirmando que ele era uma pessoa extraordinariamente inteligente e que sofria de dor crônica. Seu pai, Richard Eskridge, que anteriormente, aliás, também foi cientista da NASA, descartou as especulações. Ele disse que cientistas também morrem como qualquer outra pessoa, e o pai não quis se envolver em polêmicas. Certo? A família pediu ao público que não tire conclusões precipitadas, mas os vídeos que estão aí dela deixam claro que algo estava acontecendo. Mas talvez uma das coisas mais interessantes, mas também impressionantes, é a última mensagem de texto que se tornou pública a partir de 2021, que é quando acontece esse assunto do carro, da SUV que supostamente emite energia. O discurso, a narrativa ou a história dela se intensifica, dizendo que algo está acontecendo. Ela afirmava em sua lógica que se publicasse esses vídeos, de alguma forma estaria protegida. Esse é o padrão clássico de muitos divulgadores que dizem: olha, se eu publicar, isso de alguma forma me protege. Mas também, infelizmente, é o mesmo padrão que pessoas que sofrem de paranoia costumam ter. Ambas coisas podem parecer semelhantes, e, embora a família dela garanta que ela não sofria disso, há amigos que dizem que notaram uma mudança no comportamento dela, mas não fica claro se foi porque ela sofria de paranoia, ou porque realmente era isso que estava acontecendo com ela, né? Mas o mais impressionante é que, em maio de 2022, chega uma mensagem em que Amy manda uma mensagem para Samuel Reed e diz o seguinte: se disserem que eu tirei minha própria vida, não fui eu. E também disse: se algo acontecer comigo, será suspeito, afirmam. O texto é real, é um assunto que já foi comprovado, a mensagem está lá, existe. Isso deveria ter sido considerado para uma investigação mais aprofundada. O caso foi encerrado em 11 de junho de 2022. A versão oficial, como eu disse, é que ela atirou em si mesma. Ele tinha 34 anos e, evidentemente, muito ainda para investigar, muito para desenvolver. Mas isso está apenas começando. Precisamos ir ao mapa para Rushville, Alabama. Aqui também ocorreu outro caso parecido, envolvendo uma cientista e o tema da antigravidade. Vamos para Rushville, no norte, perto do Tennessee, do Alabama, de Atlanta, né? Bem, faz parte do estado do Alabama, como vocês podem ver, já coladinho ao estado do Tennessee. Nessa região, em Rushville, Alabama, há outra coincidência, por assim dizer, bastante estranha. Segundo o que relatam, há um precedente com Ning Lee, outra cientista também de Rushville, ligada a teorias gravitacionais avançadas. Sinceramente, isso me parece coincidência demais. Segundo o que relatam, no caso de Lee, no dia 27 de julho de 2021, ela, com 78 anos, também perde a vida lá em Rushville. Ela é de origem chinesa, nasceu em Shandong no dia 14 de janeiro. Aliás, um dia depois do meu aniversário, né? Eu nasci no dia 13, mas ela, claro, nasceu muito antes, né? Ela é de 1943. Ela faleceu aos 78 anos em 27 de julho de 2021 no Alabama, em Rushville. Ela foi uma física sino-americana conhecida por sua pesquisa sobre a antigravidade. Isso, na década de 90, Lee trabalhou como pesquisadora científica no Centro de Pesquisa Aeronáutica e de Plasma Espacial. Isso, na Universidade do Alabama, em Rushville, Jujuville. Em 1999, ela deixou a universidade para fundar a empresa Corrente Alternada Gravity, LTDA, e continuar uma pesquisa sobre antigravidade. O trabalho dela e as circunstâncias que envolveram sua morte em 2021 continuam gerando teorias conspiratórias e teorias estranhas, digamos assim, né? Que um ano depois, uma jovem cientista, também na mesma área de antigravidade, perca a vida da maneira mais estranha. Isso me chama muito a atenção, sinceramente. Sobre ela há pouquíssima informação, porque, bom, é uma pessoa mais velha, que não estava nas redes sociais e tudo isso, mas seus escritos são muito conhecidos.
Ela foi coautora de várias publicações científicas nos anos 90 com o físico universitário Douglas Thor, entre outros. Ela afirmou que o efeito antigravitacional poderia ser produzido através da rotação de íons, criando um campo gravitacional perpendicular. Em sua teoria, se fosse possível alinhar um grupo de íons em uma condensação de Bose-Einstein, o efeito resultante seria um campo gravitomagnético muito forte que produziria uma força repulsiva intensa. O alinhamento poderia ser possível ao aprisionar íons supercondutores. Isso é real, fiquei impressionado. Como isso é possível? Como pode acontecer essa coincidência? Isso realmente chama a atenção. Após o falecimento dela, o site e as atividades públicas do Instituto de Materiais e Tecnologias Exóticas, do qual ela foi presidente, de repente simplesmente deixaram de ser mencionados. Esse site praticamente deixou de funcionar. Ex-militares e pessoas da inteligência demonstraram muito interesse no trabalho de Amy. Eles afirmam que isso vai além de uma conspiração, que é um assunto que precisa ser investigado. A família dela afirma que ela sofria de dor crônica e problemas emocionais, e isso também deve ser levado em consideração. É o que a família diz, não é? Ainda não há clareza no caso, mas ele terá que ser estudado definitivamente. E ao mesmo tempo, é claro, é preciso respeitar o que a família comenta, sem exagerar nas especulações. Eu já vi teorias absurdas demais. Mas acho que é suficientemente interessante para que a gente analise do ponto de vista informativo, porque, no final das contas, é um caso. Como outros casos de outros cientistas, que parece que alguém quer impedir esse tipo de avanço, não parece? Pelo menos é a sensação que tudo isso me passa. Olhem, é muito interessante. Claro, continuaremos analisando esses casos, certo? E daqui, mando um grande abraço para vocês. Muito obrigado por nos acompanharem. Vejo vocês na próxima transmissão. Estamos atualizando dia a dia como andam as coisas no mundo. Muito obrigado por nos acompanharem. E bom, nos ajude dando like, compartilhando. Você já sabe como fazer. Pode nos ajudar de várias maneiras através pelo Superchat e pelas assinaturas. Tudo isso ajuda muito o canal. Fiquem bem, a gente se vê mais pra frente. Até logo!